Olá, eu sou Antônio Miranda e bem-vindos ao novo Business Time. Eu estou aqui com Paola Tucunduva e Manuel Suete e o nosso objetivo é trazer muita informação de negócios para você, executivo, empresário, pequeno empreendedor nos Estados Unidos. Então a gente quer estar do seu lado para trazer todas essas informações e que você também participe, mande perguntas e a gente vai tentar te ajudar da melhor maneira possível a desenvolver seu negócio aqui nos Estados Unidos. Vou começar conversando com a Paola. Paola, você que é formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, tem 30 anos de experiência como empresária no Brasil, professora da Fundação Dom Cabral, é business coach aqui nos Estados Unidos. O que te trouxe para o Business Time? Qual que é o seu propósito para estar aqui com a gente no Business Time? Legal, Antônio, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É realmente um programa que tem um propósito maravilhoso. E o que eu vejo é, acompanhando o desenvolvimento empreendedor nos últimos 15 anos, como é que o empreendedor lida com sucesso, com fracasso. E chegando aqui nos Estados Unidos, eu percebi que muitas vezes quando a gente vem do Brasil, a gente traz uma ideia, um sonho de que empreender aqui é muito fácil e que eu vou ter muito sucesso e ganhar muito dinheiro de forma muito fácil. Depois que eu chego aqui, eu percebo que a coisa não é bem assim. Então, eu acho fundamental, e o meu propósito de estar aqui é poder trazer para você a realidade, o pé no chão, para entender como fazer de uma forma equilibrada para alcançar o sucesso que você quer. Tudo depende do como e das pessoas que você se cerca. Acho que essa é a nossa proposta, né? Compartilhar um pouco dessa experiência que a gente vem construindo ao longo dos anos. Isso aí. E o Manuel? Manuel, agora você, que vem de uma carreira empresária, né, com mais de 25 anos como executivo, empreendendo aqui nos Estados Unidos, tendo essa experiência de mudar do lado executivo para o lado empreendedor, formação em grandes escolas de negócio. Qual é o seu propósito para estar aqui com a gente nesse programa? Legal, Paula. Primeiro, um prazer muito grande, né? Dividir uma mesa com você, com o Antônio. O que a gente estava aprontando era isso, né? As pessoas estavam por aí perguntando, né? Na verdade, nós estamos pegando um pouquinho do melhor do que a gente fez, do que a gente aprendeu, né? E disponibilizar isso para as pessoas que, como você disse muito bem, né? Vêm para cá com uma expectativa e ver a realidade diferente. O meu propósito, acho que talvez por ter sido líder, né, por muitos anos aí, e como executivo, né, e hoje em dia a gente lidera pessoas e processos, é poder, de alguma forma, influenciar positivamente a vida das pessoas, né, dando dividindo a nossa experiência, dividindo um pouco do que a gente já fez, mas, sobretudo, sendo muito honesto nas nossas colocações, com muita transparência, porque, no final do dia, o que as pessoas esperam é isso, né? Então, se você puder influenciar positivamente a vida das pessoas para que elas consigam atingir os seus objetivos, né, pessoais, profissionais, como a gente chega lá é o que a gente vai discutir aqui, né? Eu acho que vai ter bastante assunto, né, Antônio, para a gente poder falar ao longo desses próximos programas. E é muito legal também dividir esse espaço contigo, porque eu e o Antônio a gente já vem trabalhando juntos, né, em alguns projetos que a gente tem. E Antônio também veio de uma vida de executivo, né? Saiu do Brasil como um executivo de empresas grandes, mas veio para cá empreender. Eu comecei a empreender aqui nos Estados Unidos, né? Aliás, eu era executivo aqui, comecei a empreender, mas você já veio empreender direto, né? E aí, como é que foi essa experiência e qual é o teu propósito aqui para o Business Time? O que você quer trazer para as pessoas aqui? O meu propósito no Business Time é o meu propósito que eu coloquei de vida aqui nos Estados Unidos, que é ajudar os empreendedores brasileiros a se darem bem, né? Lá no meu canal eu já contei bastante vezes essa história, que nós viemos para cá com uma dessas consultorias famosas aí do Google e a gente perdeu muito dinheiro e muito tempo, e nós que moramos aqui sabemos o quão difícil é você começar um negócio aqui nos Estados Unidos. Sendo mal assessorado, então, é praticamente impossível dar certo aqui, né? Então, a gente conseguiu sair desse caminho errado, né, que é o caminho da consultoria fácil, de que os Estados Unidos é tudo bonito, tudo fácil, abrir empresa. E hoje em dia a gente tem ajudado muitos empreendedores com informação sobre o que eu falo que é o caminho certo, que
é diferente do caminho fácil, né? Então, o meu propósito de estar com vocês no Business Time é esse empreendedor que está assistindo a gente poder trazer para ele um pouquinho do que a gente viveu, de que não existe o caminho fácil nos Estados Unidos, na terra do Eldorado, né, na terra da oportunidade. Todo mundo tem a mesma oportunidade e isso faz com que seja muito mais competitivo, muito mais difícil. Então, o que eu vou entregar aqui, né, de coração, é tudo isso que eu aprendi nesses anos como empreendedor aqui. Sair do Brasil e dar de cara com o desconhecido é muito difícil, foi muito difícil, mas no final tem dado certo. No final eu conheci pessoas boas como vocês e é isso que eu quero trazer aqui para o Business Time, com tantas histórias positivas de que sim, é possível dar certo aqui nos Estados Unidos. Legal. Então, isso é um pouco do meu propósito de estar aqui com vocês no Business Time. Não, e é muito interessante porque acho que a gente tem experiências e expertise bem convergentes, né? Eu, quando recebi o convite, eu falei assim, poxa, que legal, vou dividir o espaço com a Paola, como eu tenho aprendido com a Paola, né? E a gente, aos poucos, vai se conhecendo. Mas sabe qual é a minha... a gente percebe que a comunidade brasileira aqui, né, ela acaba se juntando, né? E essa comunidade, através de instituições, através de vários grupos, mas eu tenho percebido também que tem algumas pessoas se juntam através dessas comunidades, mas justamente vendendo esse caminho fácil, né, mostrando que está tudo muito certo, mas no final do dia não está, né? Por que vocês acham que tem pessoas ainda que estão fazendo negócios aqui ou ajudando pessoas de forma errada, não usando ética, por exemplo, transparência nos negócios? Sabe que uma coisa que eu tenho observado desde que eu cheguei aqui, né, Manuel? A gente tem perfis diferentes de brasileiros aqui. Eu acho que os brasileiros que já vieram há mais tempo, eu não sei se talvez uma questão da necessidade ou talvez uma questão cultural. O brasileiro, a gente traz aquela coisa do querer levar vantagem em tudo, que infelizmente é uma coisa meio arraigada e que a gente não percebe o custo que isso tem para todo mundo. Eu acho que eu saio ganhando, mas se eu parar para pensar, quem tem essa filosofia do levar vantagem em tudo, na verdade está perdendo muito, mas não percebe. E eu fico muito feliz e escuto de muitas pessoas que chegaram aqui há muito tempo, poxa, você deu sorte de chegar numa fase em que existem brasileiros sérios, em que existe uma comunidade que um quer ajudar o outro e não puxar o tapete do outro. E você tem, primeiro a gente tem o WhatsApp, grupos de WhatsApp que quando você entra num desespero, precisa de uma ajuda, você pode pedir. Segundo, você tem grupos de networking estruturados que você conhece pessoas competentes, capazes, ainda com uma metodologia que te proporciona um ajudar ao outro, que não é da nossa cultura do brasileiro. É verdade. Admiro muito a cultura judaica. Eles têm da natureza, eu não sei se é da religião, o que é, essa coisa de um dar a mão para o outro, comprar e valorizar a empresa do outro. E nós, brasileiros, eu acho que a gente ainda não carrega, mas eu espero que esse programa possa trazer para você, que é brasileiro, esse espírito, porque nós formamos a cultura brasileira e nós podemos transformar a nossa cultura nesse intuito de todos juntos nós podemos ganhar muito. Eu digo que é muito diferente quando eu tenho o pensamento da abundância. Significa que todo mundo pode ganhar. A gente se assusta, mas a gente está muitas vezes preso na armadilha da escassez, que eu acho que para eu ganhar você tem que perder. Só que essa é uma armadilha que todo mundo perde junto. Então, que tal a gente... vocês vão perceber, adoro fazer perguntas inquietantes e algumas provocações, e hoje eu queria fazer essa provocação. A gente começa a mudança por mim. Você pode começar essa mudança. Então, vamos lá, vamos continuar aqui nesse trabalho tão gostoso, porque realmente eu vejo que são 2 anos que eu estou aqui e quanta gente bacana que eu conheci. Se a gente puder aqui aprender entre nós, com um monte de convidados e com você que está aí nos acompanhando, que pode mandar comentário, perguntas, a gente aprende com todo mundo. Acho que isso é uma coisa muito legal. Você não acha, Antônio? Você sente, assim, essa diferença desse espírito brasileiro hoje em dia aqui? Eu acho que tem mudado muito. Desde o pequeno empreendedor que tem um pequeno negócio
até o presidente do banco, né, que tem o maior cargo, eu vejo uma energia diferente, né? E muita gente que chegou antes me diz, olha, que sorte que você deu aqui de chegar e ter um espaço de coworking, por exemplo, como a Office & Co, onde os brasileiros se encontram. Isso, vocês imaginam que não existia isso há 2 anos atrás? Onde você quer chegar e ter informação e ter gente disposta a te ajudar. E hoje tem um espaço brasileiro desse. Hoje a gente tem as associações empresariais muito mais ativas, muito mais plurais, né? Hoje o pequeno empreendedor, ele tem um lugar para ir. É verdade. Antes ele não tinha, por exemplo, o pessoal lá do Recomendo, né? Então eu acho que assim, a gente está vivendo uma nova era. Num dos meus vídeos eu falei que aqui antes quem tinha meio olho era rei, né? Hoje em dia não, hoje em dia tá todo mundo sabendo o que está acontecendo, tá todo mundo muito mais esperto, e eu acho que o nosso papel vai ser exatamente esse, de difundir as boas práticas, difundir os bons profissionais, dar mais clareza para quem está trabalhando errado. Às vezes a pessoa está trabalhando errado não porque ela seja má, mas porque ela não tem ciência de que ela poderia ser melhor. Então, eu acho que nós temos um papel aqui de ser os representantes dessa comunidade empresarial brasileira. Esse programa não é nosso, esse programa é de todo mundo, né? Então, eu quero fazer esse convite para você que vai seguir o Business Time, que você sinta aqui com os seus representantes da sua voz, né? Que você possa se sentir aqui como parte desse time. Então, eu acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir ajudar os empreendedores. Eu queria até aproveitar, Antônio, para convidar você que está aqui nos assistindo, que você participe mandando a sua pergunta, os seus comentários, porque a gente vai construir aqui um conteúdo que seja relevante, que faça a diferença para você, se a gente contar com a sua participação. Se a gente não contar com essa participação, a gente vai se esforçar, mas eu tenho certeza que a gente não chega nem no potencial que a gente pode fazendo tudo isso junto. Eu acho até que vai acontecer, Paula, porque a gente vai tratar aqui no Business Time de casos reais, né? Vamos trazer situações reais, né, de quem já deu certo, por quê, e de quem quebrou a cara e por quê, né? Mas sempre numa perspectiva muito eu costumo dizer que quem já arregaçou a manga e fez, né? Essa lógica de quem já botou um umbigo no balcão, que já gastou sola de sapato, isso é muito importante, porque isso dá muita clareza. Nós já tivemos uma vida, né, empresarial, né? Costuma-se dizer que a planilha Excel aceita tudo, o PowerPoint aceita tudo, mas quando você vem para o caso real, é bem diferente, né? E vocês dois abordaram uma coisa que eu achei interessante, né? O Antônio falou exatamente dessa nova comunidade e a Paula também, quer dizer, o que a diferença cultural sai. A gente, é muito comum você, às vezes, conhecer uma pessoa nova aqui que falou, como é legal, eu tive nesse encontro, por exemplo, do grupo Recomendo, como as pessoas procuram se ajudar. Porque, sim, essa comunidade aqui, nós estamos formando, nós temos responsabilidade de formar uma comunidade positiva, uma comunidade proativa. E uma das nossas vertentes grandes lá, dos nossos negócios que a gente tem juntos, que é o Global Business Institute, a gente fala, a gente precisa fazer com que a comunidade empresarial empreendedora aqui, ela seja perene, né, para que ela não dure apenas nos ciclos normais de uma startup, né, de 2 a 3 anos quebrou. A gente precisa contar histórias positivas. E é isso que você pode esperar da gente de uma forma muito prática, muito sensata, trazendo casos reais, porque que errou, né, Paula? Quantas histórias você conhece, né, de pessoas e por que deu certo, por que essas pessoas conseguiram ter êxito, ou o que a gente aprendeu delas. Então, pode contar que nós vamos, de uma forma muito aberta e transparente, estar sempre falando a verdade para você. Agora, Paula, você, imagino que dos 3 aqui é a mais recente, né? 2 anos nos Estados Unidos. 2 anos. Nesses 2 anos, o que você viu de mudança na comunidade empresarial brasileira? Depois eu vou fazer essa mesma pergunta para o Manuel. Olha, eu vejo hoje uma preocupação do brasileiro em buscar entender e conhecer um pouco mais o mercado. O brasileiro que chegou aqui, muitas vezes da forma mais dolorida, perdendo muito dinheiro, percebeu
que o consumidor aqui tem um perfil muito diferente e que para o meu negócio ter sucesso, não adianta eu repetir o sucesso e a forma com que eu fazia no Brasil. Eu preciso conhecer o mercado e os consumidores e aprender como que eu vou adaptar a minha estratégia, o meu negócio, o meu posicionamento, o meu diálogo com esse consumidor para chegar no resultado. Além de perceber que é um mercado muito mais competitivo, né, Antônio? Então, aqui, você tem uma concorrência feroz. Se você não tiver muito preparado, o seu negócio quebra numa velocidade muito maior. No Brasil, a gente consegue sustentar um negócio que não está indo muito bem, mas a gente banca ele muito tempo. Aqui as coisas custam muito caro, então o empreendedor perde muito dinheiro num curto espaço de tempo e acaba quebrando. Então, eu acho que essa dor faz com que o empreendedor busque uma mudança mais rápido. Então, acho que isso é importante. E o Manuel, que está aqui há um pouquinho mais de tempo, como é que você viu essa mudança? Olha, eu, na verdade, assim, eu saí do Brasil em 2005, né? Então, antes de vir para os Estados Unidos, eu tinha morado em outros 3 países, mas eu saí de uma forma muito diferente que os empreendedores que vêm para cá desde 2014 mudaram, né? Eu saí como expatriado de empresa, então eu vivia num mundo que era um mundo diferente da realidade que, inclusive, eu vivo hoje. Eu acho que a Paola tocou num ponto fundamental. O perfil do brasileiro de 2014 para cá mudou. E todo mundo sabe disso. Você que está em casa sabe disso, né? Por vários motivações, né? Como, por exemplo, expansão do negócio, diversificação de recursos, ou mesmo fugindo de alguma situação ruim do Brasil. Mas são pessoas mais preparadas. São pessoas que têm já um nível de escolaridade maior, que já viveram, por exemplo, na prática. Você citou aquele empresário que deu sucesso lá. Mas não necessariamente esse empresário que deu sucesso no Brasil é fórmula mágica para cá. O que a Paola disse tem uma palavra-chave por trás chamada adaptação. Essa adaptação ela tem que ser muito rápida, porque senão o risco dele é muito maior. Por outro lado, Antônio, a gente vê que as pessoas vêm para cá, a gente às vezes usa esses termos, né? Às vezes mal entendido ou não, mas você fica menino quando você está aqui. Não, né? Eu mesmo tive pessoas que eu ajudei, que empresários de sucesso, né, de 40 anos, de negócios muito grandes lá, chegam aqui meninos. Primeiro motivo por que você chega aqui menino, né, criança, barreira cultural. Muitas das vezes a língua, a própria forma como você dirige o carro, né, as coisas que o Brasil tem que aqui não tem. Né? Não existe cartório aqui, você não precisa provar que você é você. Né? Existe um notário, que é uma outra coisa. Então, essa forma de fazer negócios, essa forma de lidar com o dia a dia, que seja escola, que seja família, grupos de amigos, né? Tudo muito facilitado pela tecnologia, porque você entra no WhatsApp lá e alguém vai te ajudar, mas é bem diferente. Contratos, por exemplo, de locação de imóveis são bem diferentes aqui. Então, isso requer o quê? Requer, se você não sabe, se é uma área que você não domina, eu preciso de ajuda. Então, talvez a primeira grande mensagem é: tenha humildade. Tenha humildade para dizer, eu não sei. Eu não consigo. Vir para cá ver o Mickey Mouse é bem diferente de vir para cá empreender e trazer a família. Né? Então, eu acho que essa capacidade de adaptação que vem com o tempo, mas se você tiver ajuda, né? E você viu isso várias vezes. Na verdade, vocês mesmos precisaram de ajuda quando chegaram, né, Antônio? Precisamos de muita ajuda. Isso eu queria aproveitar, falando em adaptação, Antônio, e te perguntar, você era executivo de multinacional no Brasil, uma estrutura, um país, e de repente você faz uma mudança para vir para os Estados Unidos, além da mudança de país e de cultura, aqui você se transformou num empreendedor. Queria que você falasse um pouco como é que foi essa adaptação sua. Sabe, a gente está aqui no estúdio do GBA e eu estava passando pelo corredor e eu vi uma empresa nova. E eu não sei se é um casal, né, mas dava para ver que são aqueles móveis da IKEA e os dois estavam montando, parafusando a mesa. Cara, todo mundo tem o teu momento IKEA aqui, né? E eu lembrei de mim. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir na IKEA comprar móveis. Eu e meu sócio. E a gente montou na mão, até 4 horas da manhã, montando mesa, cadeira. Vindo do mundo de multinacionais, que alguém conserta o computador para você, a cadeira está lá, você chega na empresa, está aberta a empresa. Né? Tem o RH, o lixo né? some. Né? Então, essa foi a grande diferença, né? E eu me lembro muito, nós estamos aqui em Miami, de andar pela Avenida Brickell
E eu parava assim e olhava para aqueles prédios e eu dizia para mim mesmo, meu Deus, aqui eu sou um Zé Ninguém. Que é aí que eu criei a frase, né? A síndrome de Zé Ninguém. Que é muito duro para quem chega. Você chegar e não conhecer ninguém, eu acho que é um dos fatores que mais me machucou. Né? Imagina, sai de uma multinacional, onde você tem um budget, onde você chega, as pessoas te conhecem. Você é o fulano de tal, da empresa tal. E quando você é o fulano de nada, da empresa nada? O que acontece? Né? Isso é o que acontece com a gente aqui. Então, eu acho que é muito importante, né, quem vai começar um negócio, tentar ao máximo buscar essas parcerias, ter essa humildade que o Manuel falou, né, de rapidamente você deixar de ser um Zé Ninguém para você ser um Zé Alguém, né? Porque isso vai fazer muita diferença para o seu sucesso aqui. E a Paula falou de uma coisa que tem muito a ver com o que está acontecendo no sul da Flórida, exatamente. Né? Quantos são as pessoas que migraram para cá e que no Brasil não eram Zé Ninguém, né? Porque eram lá donos de alguma coisa, mas chega aqui, viram Zé Ninguém, porque às vezes é um profissional liberal que não consegue avançar, né? Ou mesmo aqueles que deixaram a sua vida executiva lá, que é o teu caso, e vim para cá, né, empreender. Né? A minha mudança foi assim, eu era executivo aqui, então, essa coisa de montar móveis, né, foi exatamente assim, né? De um dia para outro eu perdi um sobrenome, né? E passei a ter o meu sobrenome, né? Eu já era um pouco mais conhecido aqui na comunidade, mas eu deixei de ser aquele cara daquela companhia para ser o cara agora que tocava uma outra companhia. Mas a gente pode falar da companhia. O Manuel, no meu celular, até um tempo atrás, ele estava Manuel da Latam. Aí depois eu tive que apagar isso daí. Mas é engraçado isso, sabe por quê? Porque isso remete, e eu acho que isso, a Paula lida muito com isso, remete a que no processo teu de internacionalização, de viver fora, não tem só o aspecto do negócio em si, tem o aspecto teu pessoal. Como é que eu lido com essa mudança de perder o sobrenome? Como é que a minha família, que tinha tudo, né? E eu estava acostumado a ter muito empregado e fazer as coisas lá e delegar, né? Hoje a maior síndrome que eu tenho é de delegar. Eu não consigo delegar para todo mundo, não tem tanta gente. Antigamente eu tinha 300 pessoas respondendo para mim. Mas como é que a pessoa desafia... Como é que você deve ter ouvido muitas dessas histórias, né, Paula? Como é que você muda dentro de você isso? Esse eu acho que é um ponto muito importante, sabe, Manuel? Eu me lembro que eu fui me dar conta disso, já tinha um ano que eu estava aqui, e eu fui dar uma entrevista para o Antônio no canal dele. E aí ele falou dessa síndrome do Zé Ninguém. E aí que me caiu a ficha que eu estava sofrendo. Eu não imaginei que essa síndrome fosse tão dolorida, sabe? Porque eu acho assim, um ponto muito importante, emocionalmente, você tem que se preparar para fazer uma mudança de país. Todo mundo fala, você mora em Miami, que lindo. É lindo para quem está lá olhando. Poucas as lindo pessoas... no Instagram, né? Não é? Poucas as pessoas têm coragem de efetivamente largar tudo que construiu para fazer uma mudança como essa, sem saber exatamente o que vai encontrar. Por mais que Miami tenha sido, ouvi falar que Miami foi eleita a cidade mais sexy do mundo, todo mundo quando fala Miami tem uma imagem linda, maravilhosa, mas você chegar aqui e lidar com essa síndrome dói. Então, o seu equilíbrio emocional, eu acho que é um ponto importante, a sua autoconfiança. Você tem que entender e conhecer a sua capacidade, a sua competência, as suas forças e também as suas fraquezas. Então, a sua autoconfiança junto com a humildade vai te dar o espaço para pedir ajuda, e hoje você tem aqui no Brasil, assim, empreendedores, pessoas do mundo dos negócios e mesmo da vida pessoal disposta a te dar as mãos, mas você tem que ter consciência e estar bem com você mesmo. Se você tem alguma dúvida da sua capacidade, na hora que você chega aqui, junta com a síndrome do Zé Ninguém, te dá uma depressão. Você entra em pânico e aí você, desequilibrado emocionalmente, 100% de chance do negócio não dar certo, porque o negócio depende do nosso equilíbrio emocional para a gente poder fazer o que precisa e se adaptar a essa nova realidade, né? Então, e assim, eu admiro muito vocês dois, porque vocês, para mim, e eu estou falando do Antônio e da Paola, porque eles espelham muito o que é talvez esse empreendedor, porque a palavra coragem que você falou, ela é fundamental. Você veio 2 anos aqui, você teve a coragem de mudar aqui. O Antônio também veio, né, a coragem. Eu tive a coragem de sair de um lado para outro, mas eu já vivia aqui, né? Eu já morava fora, eu já tinha me adaptado fora. Então, morar fora tem isso, a questão emocional
e de adaptação naquele meio que você está é fundamental, né? Então, eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco disso também no decorrer, né? Como é que o que muda, não só do aspecto de negócios, que é importante, porque o negócio é racional, mas também do aspecto pessoal. Onde está esse equilíbrio? Mas coragem é uma palavra fundamental. Eu gosto dessa palavra também. Falamos de algumas palavras interessantes hoje aqui, né? Muita coisa boa. E, Antônio, você, então, depois de tomar alguns, né, tombos, sofrer nessa fase aí de empreendedorismo e hoje conquistando o seu espaço, o resultado, todo o trabalho e a transformação que você gera nos clientes que você vem atendendo, quais seriam aí, assim, as dicas ou de tudo que você está fazendo hoje, o que você diria que são os fatores críticos de sucesso e pontos aí que, na sua visão, tem feito a diferença para você alcançar o resultado que você deseja? Eu acho, sem dúvida alguma, a questão da humildade é o primeiríssimo ponto, né? Todos nós sabemos aqui de casos de grandes empresas brasileiras que fizeram as malas e voltaram em 6 meses. Eu posso garantir para vocês, para essas empresas faltou humildade. Quantos desses empresários a gente falava, vem aqui para o nosso grupo, vamos conversar, e eles falavam o quê? Não, eu não preciso. Eu não preciso de brasileiro. Quantos que a gente escuta aqui? Que não fala, eu não quero o público brasileiro. Então, assim, se você é incapaz de conquistar o seu povo, você vai conquistar o povo de quem? Né? Então, acho que essa é a primeira questão, a humildade. Né? Segunda questão muito importante, as pessoas tendem, os novos empresários aqui, eles tendem a baixar a guarda demais, né? Como, né, você usa se torna menino, eu uso se torna ingenuidade mesmo, acreditar em qualquer um. Quantas histórias a gente não conhece, puxa vida, fez negócio com essa pessoa, mas todo mundo aqui sabe que essa pessoa não é confiável. Você foi lá e não perguntou para ninguém, né? Uma boa lábia aí, a gente sabe do personagem famoso aí do Brasil que enganou centenas de pessoas aqui, milhões de dólares. Essas pessoas se deixavam levar. Então, a segunda coisa é exatamente essa, né? Ser mais vivo, seja brasileiro aqui, seja esperto aqui também. Né? E a terceira coisa que eu acho que as pessoas deixam de fazer, que é a base do sucesso, não só dos Estados Unidos, mas de qualquer país de primeiro mundo, que é a questão do planejamento. O brasileiro tem essa coisa do sair fazendo, sair executando. Nos Estados Unidos, quem sai executando, como você disse, Paola, quebra em 6 meses, 1 ano. Então, o que eu costumo dizer para os meus clientes é, nós vamos passar 60% do tempo planejando. Porque se você errar aqui na minha sala, não vai custar nada. Se você errar lá depois de ter começado, vai custar muito. Então, o planejamento e aí uma execução de primeiro mundo. Não adianta você estar aqui e querer executar do jeitinho brasileiro. Uma vez que você está num país de primeiro mundo, você tem que ter uma execução de primeiro mundo. Quer seja o dono da brigadeiria pequenininha lá da cidadezinha, a grande empresa, a execução aqui tem que ser uma coisa muito disciplinada, muito focada, né? Seguindo as metas e sem desviar o foco. Eu acho que essas são as minhas dicas. Você sabe que isso me lembra algumas coisas que me chamam um pouco a atenção e que você tem que estar preparado quando chega aqui. Tem uma bakery francesa com doces que fica em Midtown, para quem conhece Miami, e que me impressiona, porque é uma empresa, um comércio que abre de segunda a segunda, e você entra lá, você vai ver o casal de donos, ele na cozinha, ela no balcão atendendo, e isso já tem 2 anos que a empresa está funcionando. Então, você tem que estar disposto a arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. A gente no Brasil tem um pouco dessa tendência de querer ser líder, ter equipe, ter um monte de gente para mandar. De não aceitar crítica, não aceitar feedback. Então, esse eu acho que é um ponto muito, muito importante realmente, que você tem que estar preparado quando você vem para cá. E aí, dentro desse mercado, a questão, acho que da qualidade, e outra coisa que eu escuto de muitos empresários, um dos maiores desafios, principalmente no sul da Flórida, é formar equipe. É ter gente boa. Aqui, vamos dizer,
não é que não tem legislação trabalhista, tem várias regras, mas você não tem nenhum vínculo que a pessoa tenha que te dar um aviso prévio na hora que ela vai embora. Então, a pessoa ganha um salário por semana, ganhou um valor, ela recebeu uma oferta para ganhar $100 a mais por semana, ela vai embora e às vezes nem liga para te avisar. E aí, como é que você treina? Nós, brasileiros, além de não fazer planejamento, a gente não tem processo. E aí, como a gente não tem processo, a rotatividade de pessoas vira um problema sério. Imagine você ter um restaurante, você ter um cozinheiro e amanhã o cozinheiro vai embora e entra outro. Se você não tem processo, receita, o cara começa a fazer uma comida completamente diferente e você perde todos os seus clientes. Então, acho que é um outro ponto aí crítico também, né? Acho que nós vamos ter tanto assunto para falar aqui, né, Antônio? Vai faltar tempo. A gente está acabando já esse primeiro programa. Eu quero agradecer vocês por fazerem parte dessa história. Eu acho que daqui a um tempo a gente vai falar, puxa vida, quantos empresários não escutaram ali, não trouxeram perguntas e a gente ajudou com tantos bons conselhos, né? Então esse que vai ser o nosso grande objetivo aqui. Para a gente acabar, né, numa forma positiva, Manuel, 1 minuto aí para você acabar com o nosso primeiro episódio que vai ter na próxima semana. Não perca, você que está seguindo o Business Time. A gente vai ter aqui a idealizadora disso tudo, que é a Rosária Valeriana, que é a fundadora do Guia Brasil América. Então, não perca. Então, vou terminar hoje com a mensagem positiva do Manuel Suetti. Acredite nos teus sonhos, porque se você não tiver uma visão para onde você quer ir, você não vai chegar lá. Mas o pragmatismo de operar aqui significa como. Como eu chego lá. Não adianta ter muitas ideias e se você não sabe botar isso no papel. E muitas das vezes a humildade te ajuda a você saber que para botar no papel, eu preciso de ajuda, né? Eu estou empreendendo agora, uma das grandes dicas é a seguinte, você só consegue fazer a torta desse tamanho se você pensar sozinho. Eu preciso de ajuda para fazer uma torta maior e aí a gente divide os pedaços maiores. Então pensa em parceria, pensa em gente boa do teu lado que consiga fechar as áreas cinza que você não tem dominando ainda, seja de expertise ou seja na área de experiência. Prazerzaço estar com vocês aqui. Semana que vem, não deixe de ouvir a gente, porque a Rosália vai dar umas dicas muito bacanas aqui. É isso aí. Obrigado, Paola. Obrigado, Manuel. E obrigado a você que esteve com a gente hoje. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 4h30 da tarde, aqui no GBA. Um abraço. Tchau.